Olá pessoal, bem-vindos à segunda videoaula da disciplina Fundamentos do Pensamento Político. Na aula de hoje nós abordaremos aí alguns aspectos do pensamento político de Aristóteles, que foi o mais famoso discípulo de Platão, tá certo? Mas antes eu gostaria de apontar algumas diferenças que são importantes entre esses dois filósofos. A primeira diferença que existe entre Platão e Aristóteles é que Aristóteles não era grego. Certo? Ele nasceu em Estagira, que era uma cidade que foi uma cidade da Macedônia, né? E Aristóteles ele nasceu sob o império de Filipe, que foi o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, como vocês sabem, ele foi o conquistador da Grécia, tá certo? Mas antes disso, antes de se tornar o conquistador da Grécia, Alexandre foi aluno de Aristóteles até os 16 anos de idade. Bom, vejam, Aristóteles ele chega em Atenas quando ele tinha apenas 17 anos. Ele chega para estudar filosofia, e para estudar filosofia precisamente na academia que tinha sido fundada por Platão. E é nessa altura que ele se torna o discípulo mais brilhante da academia. Mas também ele vai se tornar o discípulo mais brilhante contra a academia. Então, depois de 20 anos de estudos, quando ele tinha aproximadamente 37 anos, Aristóteles rompe com Platão e abandona a academia. Tá certo? Então, Aristóteles, depois disso, ele só retorna para Atenas quando ele já contava com cerca de 50 anos de idade, né? E ele retorna para Atenas para fundar a sua própria escola filosófica, né? O chamado Liceu, e que vai se tornar uma espécie de rival da academia que havia sido fundada por Platão. Nesta altura, Platão já estava morto, tá certo? Bom, entre a filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles existem algumas diferenças importantes, né? A primeira delas é que, enquanto Platão ele se interessava pelas ciências matemáticas, né, e Platão não se ocupou quase que jamais dos fenômenos chamados fenômenos empíricos. Ao contrário disso, vejam, Aristóteles ele se interessou por quase todas as ciências empíricas, e ele tinha pouco interesse pela matemática. Tá certo? Então, foi por essa razão que Aristóteles, além de filósofo, ele é considerado um cientista. Tá certo? Quer dizer, ele foi este seu espírito científico, esse seu espírito, digamos, empírico, que o levou a realizar aí grandes sistematizações, grandes classificações de temas e de problemas empíricos da sua época. Tá certo? Então, Aristóteles ele se interessava, sobretudo, pela descrição filosófica de fatos. Tá certo? Quer dizer, a sua atividade filosófica consistia em sistematizar e classificar empiricamente os fatos. Então, vejam, aplicando esse interesse empírico, por exemplo, ao problema da polis, Aristóteles ele esboçou aí, né, nesse livro que nós vamos estudar um pouco, ele esboçou uma classificação das formas de governo que se tornou muito clássica, né, para o pensamento político e que, vejam, é utilizada até hoje. Tá certo? Bom, em todo caso, na visão empírica de Aristóteles, a teoria platônica do estado ideal, que nós abordamos na última videoaula, essa teoria platônica de um estado ideal, ela só poderia parecer absurda. Então, ao contrário de Platão, aquilo que tinha valor para Aristóteles eram especialmente os fatos empíricos e não o mundo inteligível, né, ou o chamado mundo suprassensível. Não é isso? Então, o resultado é que, enquanto para Platão, né, todas as formas reais de governo eram más, e a única forma boa de governo era uma forma ideal, tá certo? Uma forma ideal que o próprio Platão admitia que não existia na realidade, mas que era preciso realizar, tá certo? Bom, enquanto Platão pensava isso, quer dizer, pensava que todas as formas concretas, reais de governo eram ruins, e uma única forma que ele considerava boa era essa ideal, esta não existente na realidade. Para Aristóteles, nós vamos ver isso, tá certo? Entre as diversas formas de governo que realmente existem, algumas podem ser boas e outras podem ser más. Tá certo? Então, na visão empírica aristotélica,
melhor do que ficar imaginando aí um Estado ideal, melhor do que isso era investigar, né, o Estado, né, os tipos de Estado realmente existentes, né, e, a partir disso, classificar, né, o seu funcionamento, né, o seu modus operandi. Tá certo? Então, essa é uma diferença de estilo filosófico, de pensamento filosófico, que vai, por sua vez, produzir efeitos políticos, né, reflexões políticas bastante distintas entre esses dois autores. Existe uma belíssima pintura de Rafaelo, que foi um pintor renascentista, né, essa pintura de Rafaelo ela retrata aí a Academia de Platão. É uma pintura que se chama A Escola de Platão. Desculpe, A Escola de Atenas, tá certo? Quer dizer, é um afresco, portanto, é uma pintura que se encontra realizada no Palácio Apostólico do Vaticano. Então, é um afresco que retrata a diferença essa diferença que eu estava mencionando para vocês, entre esses dois filósofos. E vejam, no centro dessa pintura de Rafaelo, Rafaelo retratou Platão e Aristóteles debatendo. E aí percebam que o primeiro, Platão, ele está apontando para cima, né? O gesto é de apontar para cima, ou seja, para o chamado domínio do suprassensível. Enquanto Aristóteles está apontando para baixo, né? Apontando para o domínio empírico dos fatos. Bom, foi graças a esse sentido empírico aí da reflexão de Aristóteles que ele ganhou um lugar central no pensamento político moderno, sobretudo graças a essa obra intitulada Política, que é a obra que nós vamos discutir nesta aula e na próxima aula. Tá certo? E nessa obra, vejam, Aristóteles considera a política como a maior de todas as ciências, tá certo? A ciência arquitetônica. A ciência arquitetônica por excelência. Quer dizer, a ciência arquitetônica por excelência, porque, vejam, em matéria de comportamento humano, a política, dirá Aristóteles, é a ciência que vai conferir ordem, que vai conferir coordenação ao edifício da polis. Tá certo? Bom, agora, o curioso é que a importância de Aristóteles ela só será reconhecida tardiamente. Somente na modernidade é que se reconhecerá a importância do pensamento aristotélico, porque durante quase toda a Idade Média, né, o pensamento que foi valorizado foi o pensamento de Platão, sobretudo graças à obra, né, graças à reflexão de Santo Agostinho, né, sobretudo o livro de Santo Agostinho intitulado A Cidade de Deus. Tá certo? Já o pensamento político aristotélico ele vai permanecer esquecido até o século XIII, né, porque nesse momento, né, por volta do século XIII, Averroes, que é um filósofo muçulmano, ele retoma Aristóteles. Né, e ao retomar Aristóteles, vejam, ele provoca a reação de Santo Tomás de Aquino, né, que vai escrever um livro intitulado Contra o Averroísmo. Santo Tomás de Aquino vai escrever esse livro, onde ele vai criticar precisamente o aspecto naturalista, o aspecto empirista do pensamento aristotélico. Porque, vejam, obviamente, para a igreja e para o cristianismo daquela época, esse aspecto empirista, né, empírico e naturalista do pensamento aristotélico era um problema. Mas isso quer dizer, era muito mais condizente com as teses religiosas a noção platônica de um mundo inteligível, de um mundo suprassensível, de um mundo superior. Daí, vejam, a preferência da igreja por Platão. Né? Foi por isso que Santo Agostinho retomou, sobretudo, Platão e não Aristóteles na sua obra. Né? E, em seguida, Santo Tomás de Aquino também vai fazer isso e vai criticar justamente Averroes por ter retomado Aristóteles. Não é isso? Vejam, a isso também corresponde a crítica de Nietzsche, que foi um dos maiores filósofos, um importante filósofo do século XX, tá certo? Quer dizer, o Nietzsche vai dizer que o cristianismo nada mais é do que um platonismo voltado para o povo. Então, vejam, bom, em todo caso, o fato é que o pensamento político de Aristóteles ele só será amplamente retomado pelos teóricos do Estado moderno. Então, bom, para iniciar
a nossa abordagem do livro A Política, de Aristóteles, eu gostaria de começar com uma afirmação que se tornou muito canônica, né? Uma afirmação que se tornou muito conhecida no campo da ciência política e talvez também em muitos outros campos. Quer dizer, uma afirmação que se tornou bastante amplamente conhecida de modo geral. Essa afirmação é a seguinte, a afirmação que o Aristóteles vai dizer, na qual Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Bom, a expressão grega para animal político é zoon político. Vejam, dizer que o homem é um animal político não significa que ele nasce político, mas que a política é uma dimensão que está dada unicamente na natureza desse animal humano. Então, a política ela faz parte da natureza desse ser que pertence à espécie humana. Tá certo? Então, por exemplo, dizer que o homem é um animal político é diferente de dizer que o homem é um animal mamífero. Porque, nesse caso, é impossível o homem não ser mamífero. Do contrário, ele morreria. Não é isso? Com relação à política, é diferente. Né? Porque pode muito bem acontecer que a natureza política do homem não venha a se desenvolver. Não é isso? Pode acontecer que o homem, apesar da sua natureza política, ele não desenvolva a cidade, ele não desenvolva a polis. Pode acontecer, né, que esse desenvolvimento político do homem ele não ultrapasse os limites da tribo, né, ou que ele não ultrapasse nem mesmo os limites da família. Então, quando isso acontecer, o homem ele não completaria a sua natureza e, portanto, ele não se tornaria político. Tá certo? Significa o quê? Significa que ninguém nasce político. Mas a política ela é um destino humano e exclusivamente humano. Tá certo? A política é um destino natural da humanidade e somente dela. Agora, esse destino ele pode não se realizar. Tá certo? Isso é diferente da condição de mamífero. Né? A condição de mamífero ela não é um destino, ela é uma determinação da natureza. Ou seja, nós nascemos mamíferos e como mamíferos nós devemos viver, ao menos inicialmente, ao menos na nossa infância. Né? Tá certo? Em todo caso, se nós não vivermos conforme essa condição natural de mamífero, nós não sobreviveremos. Tá certo? Bom, o termo zoom, né, dessa expressão animal político, zoom político, esse termo zoom, ele indica o simples fato de viver. Tá certo? E essa expressão zoom, portanto, ela serve para todos os seres vivos, sejam eles homens, animais ou até mesmo os deuses. Tá certo? Ela servia para os gregos, zoom, para até nomear a existência, a vida dos deuses. Então, zoom quer dizer simplesmente ser vivo, ou, como se costuma traduzir, animal vivo. Tá certo? Mas quando Aristóteles ele acrescenta a este termo zoom, que significa apenas ser vivo, a palavra político, ele não quer dizer com isso que o homem é um animal da polis, no sentido em que o homem seria um animal cidadão. Tá certo? Porque essa afirmação ela não é possível. Ela não é possível por quê? Ela não é possível dizer que o homem é um animal cidadão, porque a cidadania ela não é de ordem biológica. A cidadania é um dado cultural. A cidadania ela pertence a essa dimensão que os gregos chamavam de ethos, ou seja, de hábito. Tá certo? Ser cidadão é possuir aí um determinado comportamento. E é por isso que a vida na polis é uma vida qualificada, é uma vida que recebeu uma qualificação para além desta vida do ser vivo, ou seja, do zoom. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam, esse termo zoom político, embora o Aristóteles o utilize para nomear o homem como um animal político, mas esse termo zoom político ele não serve para nomear o indivíduo habitante da polis, o indivíduo habitante da cidade. Os gregos eles tinham um outro termo que eles utilizavam para nomear esse indivíduo habitante da polis, quer dizer, é um termo que eles usavam para significar o fato de se possuir aí uma cultura política.
de se possuir um ethos, né, um comportamento político. Esse termo que os gregos possuíam era bios, bios político. Vejam, a diferença entre zoon e bios é que zoon significa um tipo de vida nua, de vida simples, seria a vida elementar, digamos, a vida biológica de todo ser vivo. Agora, bios é um tipo de vida qualificada. Por exemplo, a vida política, tá certo? A vida do cidadão. Essa vida qualificada, que recebeu uma qualificação, ela é nomeada de bios, tá certo? Então, a vida política ela é qualificada por um ethos, né, por um costume político, por uma cultura política. E é essa vida qualificada que vai ser objeto deste termo chamado, que os gregos utilizavam, que é o bios político. A mesma coisa para, digamos, para uma vida contemplativa, né, uma vida teorética, quer dizer, uma vida teórica, digamos. Os gregos, eles utilizavam esse termo para se referir a uma vida contemplativa. O termo que eles usavam era o bios teoréticos, né, que designava também uma vida qualificada como sendo uma vida contemplativa, uma vida teórica. Tá certo? Bom, então, repetindo aí o que eu disse para vocês, só para a gente fixar o entendimento. Quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, um zoon político, ele não quer dizer que o homem nasce cidadão. Tá certo? Não é possível nascer cidadão. Só é possível tornar-se cidadão. Aristóteles ele quer dizer simplesmente que o homem é o único animal vivo no qual a política está dada na sua natureza. Quer dizer, a política está dada na vida biológica do homem, tá certo? Desse indivíduo humano. E pelo simples fato dele estar vivo, pelo simples fato dele viver. Tá certo? Quer dizer, para o homem basta o fato de estar vivo para que lhe seja dada a possibilidade de desenvolver a política. Tá certo? Quer dizer, pelo simples fato de estar vivo, é dado ao homem a possibilidade de progredir, tá certo? Deste núcleo elementar, que é o zoon, né? Progredir deste núcleo para uma vida mais complexa chamada, que os gregos vão chamar de bios, que é a vida na cidade, que é a vida na polis. Tá certo? Então, a vida na polis é uma espécie de outra vida, no sentido em que ela vem depois do zoom. O bios político vem depois do zoom político. Então, na polis, os indivíduos vão encontrar uma vida nova, digamos assim, uma outra qualidade, que é essa qualidade de cidadãos, né, de politai, como os gregos diziam, quer dizer, de políticos, que são membros da polis, os membros da polis, tá certo? Agora, essa nova vida, essa vida vinculada à polis, ela é para Aristóteles um fim natural, né, um fim natural do desenvolvimento normal dos indivíduos, desses indivíduos que pertencem à espécie humana, desse animal humano. Ela é um desenvolvimento que vai dar aos indivíduos seu verdadeiro sentido humano. A política é um desenvolvimento que vai permitir ao indivíduo realizar a sua verdadeira natureza humana. Tá certo? Por quê? Porque o homem ele é, por essência, um ser destinado a só viver plenamente, a só desabrochar com plenitude a sua humanidade na polis, na política. Então, é esse fato, para Aristóteles, que vai fazer do homem um zoon político, ou seja, um animal político. Bom, essa definição de Aristóteles do homem como animal político, ela fica mais clara quando nós acrescentamos a ela uma segunda definição, também muito famosa, na qual Aristóteles vai dizer o seguinte: assim, o homem é um animal político, e ele é mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada fez em vão, concedeu apenas a ele o dom da palavra, logos, tá certo? Que não devemos confundir com os sons da voz, que a palavra voz em grego é phoné.
Estes sons, os sons da voz, são apenas a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, de que os outros animais são, como nós, capazes. A natureza deu aos outros animais um órgão limitado a este único propósito. Nós, porém, temos algo mais, diz Aristóteles. Se não o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentido obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Qual que é o órgão da fala? É a razão, é a inteligência, é aquilo que os gregos chamavam nous, tá certo? Que também é normalmente traduzido como alma. Vejam, portanto, que a razão, a inteligência, ela é um órgão por meio do qual o homem ele articula a sua fala, a sua palavra falada. Então, este comércio da palavra, tá certo? Quer dizer, a linguagem é o comércio da palavra. Este comércio da palavra, que é a linguagem, diz Aristóteles, é o laço de toda a sociedade doméstica, ou seja, de toda a sociedade familiar, e também de toda a sociedade civil, ou seja, de toda a sociedade política. Bom, vejam, nesse trecho, Aristóteles ele está distinguindo duas coisas importantes. Bom, isso que os gregos chamavam logos, né, ou chamavam, isso que nós chamamos palavra, ele distingue daquilo que os gregos chamavam de foné, que é o que nós chamamos de voz, tá certo? Em seguida, Aristóteles vai dizer que a voz, né, a foné, ela pertence a todos os animais. Porque, vejam, é simplesmente um conjunto de sons emitidos pelas cordas vocais com o objetivo de indicar sensações de sofrimento ou de alegria, né, de dor ou de prazer. Então, todos os animais, incluindo o homem, possuem essa capacidade fonética, não é isso? Já o logos, a palavra, é outra coisa. A palavra é uma espécie de capacidade de expressar o justo e o injusto. E essa capacidade, ela só foi dada pela natureza ao homem. Ela pertence unicamente ao animal humano. Por quê? Porque, além de político, ou melhor, precisamente por ser um animal político, só o homem é também um zoologon, um animal racional. Tá certo? Quer dizer, só o homem foi dotado pela natureza de um órgão especial chamado razão, né? Chamado de inteligência, chamado de alma, ou de nous, como chamavam os gregos. Tá certo? Então vejam, é isso que Aristóteles pensava no século IV a.C. Né? Hoje nós sabemos que as neurociências já demonstraram que essa capacidade específica que o Aristóteles está considerando como específica para os humanos, ela não é exatamente um privilégio humano. Bom, em todo caso, vejam, para Aristóteles, não só a política resulta de um processo da natureza humana, mas a própria polis, o próprio Estado, também resultou de um processo natural. Então, vejam, Aristóteles ele vai descrever a cidade como sendo resultado de um processo da natureza. Então, logo, vejam, a polis, a cidade, ela não pode ser um produto do discurso, como consideravam os sofistas, né? Mas a polis é uma conclusão, é a conclusão natural, é a conclusão necessária de um desenvolvimento progressivo. Então, foi nesses termos que Aristóteles explicou a formação da polis, logo no comecinho do texto. Ele vai dizer, bom, foi preciso reunir as pessoas que não podem passar umas sem as outras, como o macho e a fêmea para a geração, ele vai dizer. E esta maneira de se perpetuar, de perpetuar a espécie, ela não é arbitrária, ela não é artificial. Ela só se realiza naturalmente, diz Aristóteles. Então, a família, aquilo que os gregos chamavam de genus, a família ela não é uma sociedade produzida pelo arbítrio. O genus ele não é uma, digamos, sociedade produzida por uma decisão humana. Então, a família, o genus, não surgiu quando os homens disseram uns para os outros, bom, enfim, vamos formar famílias para perpetuar a nossa espécie. Não. A família e o genus se desenvolveram naturalmente. Tá certo? Em seguida,
Aristóteles vai dizer o seguinte: bom, a sociedade que se formou dessas várias famílias, dessas várias casas, chamou-se de tribo, né? E se assemelha perfeitamente à primeira sociedade familiar natural. E, finalmente, Aristóteles vai dizer, nesse desenvolvimento evolutivo, a sociedade que se formou em seguida da reunião de várias tribos constitui a polis, a cidade, que, vejam, isso é importante que ele vai dizer, a polis, a cidade, ela tem a faculdade de bastar-se a si mesma, sendo organizada não para conservar a existência, tá certo? Mas para buscar o bem-estar. Então vejam, a polis ela pertence a esse processo natural que levou do gênus, né, da família, para a tribo, que é uma reunião de famílias, uma reunião de gênus, e da tribo para a polis. Agora, diferente do gênus, diferente da tribo, a polis é a única sociedade que se basta a si mesma. Ou seja, que possui o quê? Autarqueia, ou o que os gregos, essa palavra grega queria indicar autonomia, independência. E possui algo de mais importante, quer dizer, a polis, ela, além de possuir autarqueia, tá certo? Além de possuir independência, a polis, disse Aristóteles, ela não se formou para a conservação da vida, ela se formou para o bem-estar. Significa o quê? Significa que a polis ela se formou não para garantir a subsistência, não para garantir a vida material dos indivíduos, mas a polis ela se formou para garantir a boa vida, né, para garantir a vida bela, a vida feliz, né, a eudaimônia, aquilo que os gregos chamavam de eudaimônia, que é a vida feliz. Então vejam, Aristóteles vai dizer o seguinte: nessa sucessão natural, né, esse conjunto que é representado pela cidade, pela polis, ele não é a soma das partes. É curioso isso, tá certo? Quer dizer, a polis não é a soma das partes porque ela é anterior a cada parte, né, embora ela tenha nascido de um processo evolutivo. Né? Então, em que sentido a polis ela é anterior aos gêneros e as tribos? No sentido, vejam que a polis ela já está dada na natureza. Logo, a polis ela preexiste, né, no gênus e na tribo. A polis ela já se encontra em germe, de forma embrionária, nas partes, quer dizer, nas famílias e também nas tribos que se formaram. Vejam, existe em Aristóteles uma noção que é filosoficamente importante, que é a noção de substância. Para Aristóteles, existe a forma e a matéria. Tá certo? Quer dizer, o que é aí? O que são essas duas coisas? A forma é o princípio que organiza a matéria. Por exemplo, existe a forma cadeira. Não é isso? A forma cadeira é uma certa organização que se deu à matéria madeira. Existe a madeira que vai receber uma forma de uma cadeira. Então, entre as formas existentes, Aristóteles vai distinguir aquelas que são criadas por uma arte qualquer, por uma técnica, como, por exemplo, a marcenaria, não é isso? A marcenaria é a arte, é a técnica que vai fazer existir a forma cadeira a partir da matéria madeira. Bom, mas existem outras formas que não são criadas por técnica nenhuma. Por quê? Porque são formas que já estão dadas na própria natureza da matéria. Tá certo? E aí, nesse caso, a forma ela existe como uma substância inerente à matéria. Né? Vamos tomar o exemplo da árvore do carvalho. Na lógica aristotélica, a forma árvore, tá certo? Ela é inerente à matéria árvore, quer dizer, ela é inerente à semente. Tá certo? Agora vejam, essa forma, para que ela possa se realizar, ela não precisa de nenhuma técnica, não é isso? Ela precisa unicamente que a natureza siga o seu curso. Então, a forma da árvore, digamos, ela se encontra, ela é inerente, ela se encontra em substância, na semente do carvalho. Então, Aristóteles ele quer, na verdade, com isso, mostrar que o desenvolvimento do carvalho, ele não é dado pelo tempo.
o desenvolvimento do Carvalho ele não é meramente cronológico. O desenvolvimento do Carvalho está dado na própria substância da matéria do Carvalho. Então, a semente do Carvalho contém nela, já previamente dada, a forma da árvore Carvalho. Ou seja, a semente é o Carvalho em potencial, cujo desenvolvimento vai se tornar, vai fazer com que, que o Carvalho, que a semente, se torne um Carvalho em ato. O importante, vejam, é perceber que nessa discussão, que essa discussão entre forma e substância, essa discussão tem o propósito, em Aristóteles, de se contrapor ao pensamento sofista. Muito simples, tá certo? Porque, vejam, se a polis ela já está dada em substância na natureza humana, a política já está dada de forma substancial na natureza humana, então não é verdade, tá certo, que a forma política seja produto de uma técnica, que a forma política seja produzida pela retórica, por exemplo, como queriam os sofistas. A cidade não é produto de nenhuma técnica, de nenhuma arte, mas da própria natureza humana. Então, é esse tipo de contraposição aos sofistas que Aristóteles está propondo nessa sua discussão sobre forma e matéria. Então, vejam, sendo a polis uma criação natural, ela não pode ser a criação do discurso. O discurso é artificial. Não é isso? Então, é na própria natureza que se encontra a necessidade que conduz os indivíduos a realizar a sua forma política. Então, a forma política ela é o destino natural dos homens. Logo, todos os homens eles nascem potencialmente políticos. Mas eles só se tornarão plenamente políticos quando eles viverem na polis. Tá certo? É por isso que Aristóteles vai dizer na página 4, é evidente que toda cidade já está dada na natureza, que o homem ele é naturalmente feito para a sociedade política. Tá certo? Bom, se a cidade ela é um desígnio da natureza, consequentemente, as populações que não desenvolvem a cidade, os povos que não desenvolvem cidade, que não desenvolvem a política, serão considerados antinaturais. Não é isso? Serão chamados de primitivos. Serão chamados de não civilizados ou de bárbaros. É nesse sentido que Aristóteles dirá, no final da página 5, que aquele que não precisa dos outros homens, aquele que dispensa a formação da polis, ou é um deus, ou é um bruto. Ou seja, o indivíduo que dispensa os outros homens, ou é divino, e portanto ele é a melhor de todas as criaturas sobre a terra, ou ele é um selvagem, ou seja, é a pior de todas as criaturas. Bom, vejam, foi aqui que os europeus encontraram uma justificativa para a sua colonização, não é isso? Quer dizer, os negros da África, não sendo evidentemente deuses, foram considerados brutos. Os índios da América também. Ou seja, em nome da natureza, foi preciso recolocá-los no caminho traçado pela natureza. Quer dizer, era preciso ensinar a esses povos as virtudes do trabalho, da catequese, da obediência. Então, percebam que a concepção de natureza em Aristóteles é uma concepção liberticida. Ela é uma concepção fortemente destruidora da liberdade, na medida em que a natureza ela submete o homem. Por que eu devo obedecer? Platão dizia, porque eu sou ignorante, porque eu não conheço, porque eu sou incapaz de conhecer a verdade. Aristóteles vai dizer o seguinte, por que eu devo obedecer? Eu devo obedecer porque é um desígnio da natureza. Não é isso? E aí vejam, com base nessa perspectiva, com base nessa filosofia natural, Aristóteles ele vai defender a existência de escravos por natureza. A escravidão, segundo Aristóteles, era simplesmente a união entre uma natureza destinada a comandar e outra natureza destinada a obedecer. É isso que ele vai tentar nos explicar no livro 1, que é o livro dedicado ao governo doméstico. Bom, o que é o governo doméstico? É o governo da família, não é isso? É o governo do lar. É o governo da casa onde se mora. Quer dizer, desse espaço, família, lar, casa,
é esse espaço que os gregos chamavam de oikos. Então, uma das características do oikos, né, da casa, do lar, é o fato dele ser um espaço privado. Ao contrário da polis. Não é isso? Por quê? Porque a polis ela é um espaço público, certo? Outra diferença importante entre oikos e polis é que esse espaço privado do oikos, ele se destinava para garantir a subsistência do indivíduo e não o seu bem-estar. Aristóteles já nos disse isso. Quer dizer, o bem-estar ele é garantido pela polis, não pelo oikos. Então, para os gregos, vejam, a natureza fez a família para garantir a sobrevivência da espécie. A função da família, a função do oikos, é a de suprir as necessidades alimentares, as necessidades reprodutivas ou reprodutoras, enfim, dos seus membros. Logo, vejam, não é o bem-estar dos indivíduos que está em jogo na família, mas é a subsistência dos indivíduos. Portanto, vejam, o mundo do oikos é o mundo da necessidade. Consequentemente, é um mundo marcado pelo trabalho. Trabalho do homem para sustentar a sua família, trabalho da mulher para criar os seus filhos e etc. Já a polis visa o bem-estar. Logo, o mundo da polis é o mundo da não necessidade, ou seja, é o mundo da liberdade. Logo, é um mundo marcado pela ação livre dos indivíduos. Isso é muito interessante. Bom, em todo caso, o que é importante aqui é que, em razão dessas diferenças entre oikos e polis, a primeira, o oikos sendo esse espaço privado e para a subsistência dos indivíduos. O segundo, a polis, sendo esse espaço público e para o bem-estar dos indivíduos. Foi em razão dessas diferenças, entre esses dois espaços, que Aristóteles vai dizer que para cada um deles corresponde também um tipo de governo muito específico que não devem ser confundidos entre si. Então, de modo que esse governo relativo à esfera doméstica, relativo ao oikos, quer dizer, a casa, a família, esse governo os gregos nomeavam oikonomos, que é muito interessante, tá certo? Que significa literalmente as leis da casa. Não é isso? Oikonomos significa em grego o governo doméstico, o governo da família, o governo do lar. E vejam que interessante, é dessa palavra oikonomos que deriva a nossa palavra economia. Bom, percebam, portanto, que nós estamos bastante distantes aí desses gregos nesse aspecto. Porque, vejam, hoje se inverteu radicalmente essa relação. Para nós, não é mais o Estado que deve garantir o bem-estar dos indivíduos, mas ao contrário, é a economia. E a economia, para nós hoje, ela não é mais destinada a suprir a existência material dos indivíduos, mas os desejos dos indivíduos. E o Estado, ao contrário, ele não é mais destinado a garantir o bem-estar, como era entre os gregos, mas meramente a nossa segurança. Então, as nossas sociedades, sobretudo as nossas sociedades neoliberais, promoveram uma verdadeira inversão, uma inversão radical dos termos e, enfim, como vocês sabem, essa inversão ela tem consequências desastrosas, tá certo? Bom, em todo caso, vejam, esse governo do oikos, a economia, segundo Aristóteles, ele era constituído por 3 tipos de poderes que são muito específicos. Que poderes são esses? Bom, o primeiro deles é o poder despótico, que é o poder do senhor sobre o escravo. Despotes, em grego, significa simplesmente um senhor de escravo. Um outro poder, um segundo poder que existia no oikos, era o poder marital, que é o poder do marido sobre a esposa. E um terceiro poder que existia no oikos era o poder paternal, que é o poder do pai sobre os filhos. Vejam, no entanto, embora esses 3 poderes eles existissem no oikos, Aristóteles vai dizer que se nós quisermos conhecer aquilo que é indispensável para a família, é preciso investigar, sobretudo, o poder despótico, ou seja, esse poder que se exerce sobre os escravos. Então,
A quem esse poder se dirige? Quem está sujeito ao poder despótico que existe no Oikos? Aristóteles vai dizer o seguinte: estão sujeitos a esse poder todos os bens materiais, isto é, todas as coisas que pertencem ao lar, ou seja, o patrimônio da família está sujeito a este poder despótico, mas também os instrumentos que são utilizados para adquirir, para formar o patrimônio da família. E entre esses instrumentos utilizados para adquirir os bens domésticos, encontra-se o escravo. Daí a definição de Aristóteles do escravo, como sendo uma propriedade instrumental animada. Então, assim como qualquer outro objeto, o escravo ele é uma propriedade instrumental, porém ele é animado. Então, Aristóteles vai dizer na página 11: o escravo não somente é destinado ao uso do senhor, como também faz parte dele, é dele parte. Isto basta para dar uma ideia da escravidão e para fazer conhecer esta condição. O homem que, por natureza, não pertence a si mesmo, mas pertence a um outro, é escravo por natureza. É uma posse e um instrumento para agir separadamente sob as ordens do seu senhor. Então, vejam, o que faz de um indivíduo escravo é o fato dele ser um instrumento que, embora agindo separadamente, tá certo? Ele age sem independência. Por quê? Porque ele não pertence a si mesmo, tá certo? Ele pertence a um outro. E pertencendo a um outro, ele sempre vai agir sob as ordens do seu senhor, desse outro que é seu senhor. Então, vejam, essa é uma definição da escravidão dada por Aristóteles. Em seguida, Aristóteles ele vai se perguntar sobre o seguinte: afinal de contas, a escravidão ela é justa? A escravidão ela está conforme a natureza? E a resposta de Aristóteles é obviamente positiva. Segundo ele, todos os seres, desde o primeiro instante do nascimento, são marcados pela natureza, sendo que uns são marcados para comandar, outros são marcados para obedecer. Então ele vai dizer que em tudo na natureza sempre existe uma parte que é superior. E os exemplos que Aristóteles vai citar são o seguinte: então a alma, por exemplo, ela comanda o corpo. Por natureza, a alma comanda e o corpo obedece. Entre os animais também, tá certo? Quer dizer, o homem, sendo um animal superior, comanda os outros animais. Mas o mesmo ocorre dentro da mesma espécie, tá certo? Onde o macho, sendo superior, ele comanda a fêmea. Não é isso? Quer dizer, daí a conclusão de Aristóteles, na página 13, aonde ele vai dizer o seguinte: em toda parte onde se observa a mesma superioridade que há entre a alma e o corpo, entre o homem e o animal, existem também as mesmas relações de comando e de obediência. Todos os que não têm nada melhor para oferecer do que o uso dos seus corpos e dos seus membros são condenados pela natureza à escravidão. Para eles, vejam só o que diz Aristóteles: é melhor servirem do que serem entregues a si mesmos. Numa palavra, é naturalmente escravo aquele que tem tão pouca alma, ou seja, tão pouco nus, não é isso? E tão poucos meios, ou seja, tão pouca riqueza, que resolve depender de outrem, de um terceiro. Tais são os que só têm instinto, vale dizer, que percebem muito bem a razão nos outros, mas que não fazem por si mesmos uso dessa razão. Toda a diferença entre eles, vejam, eles quem são? São esses que percebem a razão nos outros, mas não fazem uso por si mesmo da razão. Ou seja, são dotados desse órgão chamado razão, mas são incapazes de fazer uso desse órgão. E aí Aristóteles vai dizer: toda a diferença entre eles e os animais é que os animais eles não participam de modo algum da razão, ou seja, os animais eles não são dotados do órgão da razão, de órgão da razão.
Os animais nem mesmo têm o sentimento dela, porque eles só obedecem às suas sensações. Essa é a única diferença, segundo Aristóteles. Ademais, ou seja, em tudo mais, o uso dos escravos e dos animais é mais ou menos o mesmo e tira-se deles os mesmos serviços para necessidades da vida. Então, como vocês viram, né, segundo Aristóteles, é naturalmente escravo todo aquele que não possui nous. Tá certo? Todo aquele que possui pouca inteligência, pouca razão. Portanto, aquele que é incapaz de fazer uso do logos, da palavra, da linguagem. Então, toda vez que existirem indivíduos entre si que são dotados de pouco nous, de pouca inteligência, e outros que são dotados de maneira superior de mais inteligência, é conforme a natureza que entre esses uns comandem e outros obedeçam. Tá certo? Porque justamente a natureza dotou uns com mais inteligência e outros com menos inteligência. Então, para Aristóteles, esse propósito da natureza ele pode ser verificado até mesmo no próprio corpo dos indivíduos. Né? É o que ele vai dizer na página 14. A natureza, por assim dizer, imprimiu a liberdade e a servidão até nos hábitos corporais. Vemos corpos robustos talhados especialmente para carregar fardos e outros usos igualmente necessários. Outros corpos, pelo contrário, são mais disciplinados, mas também mais esguios e incapazes de tais trabalhos. Esses corpos eles são bons apenas para a vida política, isto é, para os exercícios da paz e da guerra. Então vejam, essas diferenças corporais, essas diferenças físicas, elas são, segundo Aristóteles, as marcas da natureza. São a prova de que os indivíduos inferiores devem ser submissos. Né? E aí a conclusão de Aristóteles é que, segundo as leis da natureza, existem homens feitos para a liberdade e outros feitos para a servidão, os quais, tanto por justiça quanto por interesse, convém obedecer. Então vejam, percebam que não apenas é conforme a natureza, não é simplesmente justo que certos indivíduos sejam escravos, mas também faz parte do seu interesse ser escravo. E como isso é possível? Tá certo? Como pode ser do interesse do escravo ser escravo? Segundo Aristóteles, isso é possível porque esses indivíduos, sendo incapazes de fazer uso da razão, do logos, a obediência se torna para eles uma espécie de compensação. A obediência ela se torna um meio de sobrevivência. Esses indivíduos eles obedecem para sobreviver. Então, Aristóteles ele deu ao problema da escravidão um tratamento que é brutal, tá certo? Como vocês podem ver, um tratamento que escandalizou o pensamento político moderno. Hoje, nós modernos, nós nos perguntamos perplexos, como é possível que a escravidão seja desejável? Como é possível desejar a própria escravidão? Quer dizer, esse enigma da servidão voluntária, de uma escravidão que se deseja, esse enigma jamais deixou de perturbar a consciência dos povos modernos. E aí eu gostaria só de fazer um parêntese para indicar para vocês um livro e um filme. O filme de Lars von Trier, Manderley, né, que é um filme que joga para o espectador esse paradoxo, né, o paradoxo de escravos administrando a sua própria escravidão. Já o livro de Etienne de La Boétie, esse livro intitulado Discurso sobre a Servidão Voluntária, é um livro extremamente interessante e que joga para o leitor o assombro que é querer, desejar a própria servidão. Tá certo? Então, é uma sugestão aí de leitura e de lazer, digamos, porque Manderley é um filme extremamente interessante. E qual é a conclusão para se tirar aí desse filme ou desse livro? A conclusão seria que a escravidão não seja condenável? Obviamente, de jeito nenhum, tá certo? O que eu considero interessante, tanto no filme quanto no livro,
é que ambos sugerem para nós que a liberdade ela não é um valor universal. A liberdade ela não é um valor imutável. Ao contrário, a liberdade é simplesmente uma noção histórica e que, portanto, muda, tá certo? Conforme as sociedades, conforme os povos. Mas dando continuidade aí ao nosso assunto, Aristóteles ele também distinguiu entre escravidão natural, né, que é essa que nós acabamos de ver, de abordar. Ele distinguiu essa escravidão natural da escravidão convencional, que seria aquela escravidão estabelecida não pela natureza, mas pela lei. Né? Por exemplo, aquela escravidão que é imposta na guerra pelo vencedor contra o vencido. Essa escravidão, vejam, ao contrário da escravidão natural, ela não é justa, segundo Aristóteles. Né? Por quê? Porque ela depende unicamente, ela recorre unicamente da violência. Não é isso? É uma violência que vai fazer com que a força seja a única vantagem do senhor sobre o escravo. Na escravidão estabelecida pela natureza, existe uma vantagem para todos. Tá certo? É o todo que possui vantagem em relação à escravidão. Por exemplo, o conjunto do oikos. Né? O conjunto do oikos se beneficia, né, do comando do senhor. Tá certo? O próprio escravo, nos disse Aristóteles, ele se beneficia desse tipo de escravidão estabelecida sobre o oikos. Tá certo? Então, é por essa razão, vejam, que Aristóteles vai afirmar que seria preciso tratar os vencidos na guerra não como escravos, mas como estrangeiros, porque só são escravos aqueles que a natureza destinou à escravidão. Portanto, veja, a única escravidão que seria justa é efetivamente aquela que provém da própria natureza. Logo, toda escravidão imposta pela força, imposta pela violência, seria, segundo Aristóteles, antinatural e, portanto, injusta. Então, a boa escravidão, se é que essa frase é possível de ser dita, né, se é que isso existe, em todo caso, a boa escravidão, segundo Aristóteles, ela não é obra da força, ela não é obra da violência, mas ela é obra unicamente da natureza. E isso a tal ponto que Aristóteles vai nos dizer que quando a relação entre escravo e senhor ocorre de maneira natural, os dois, ambos, escravo e senhor, eles até mesmo chegam a estar ligados por um sentimento de amizade. Tá certo? Quer dizer, nasce entre eles um sentimento de filia, né, de amizade. E isso toda vez que esta ligação entre os dois for uma ligação de conveniência, uma ligação natural e não uma ligação baseada na força, na violência ou na guerra. Tá certo? Bom, Aristóteles, ele, portanto, veja, ele rejeita a chamada servidão, a chamada escravidão convencional. Né? Então, para qualquer escravidão estabelecida pelas leis, lhe parece uma impossibilidade, né? Um absurdo. Então, esse aspecto, ele possui implicações importantes no seu pensamento, porque é a partir dele a partir dessa distinção entre escravidão natural e escravidão convencional, que Aristóteles ele vai estabelecer as diferenças entre despotismo, entre o poder despótico e o poder político, que é justamente o último tema que ele vai abordar no livro 1. Tá certo? Então, o despotismo, o poder despótico, segundo Aristóteles, existe exclusivamente para escravos. Tá certo? O poder político ele existe para aqueles que a natureza honrou com a liberdade. Tá certo? Então, o governo doméstico, né, esse governo despótico, o Aristóteles vai dizer que é uma espécie de monarquia. Né? Então, toda casa, toda família, ela é governada por uma única pessoa, e o governo, vejam, ele se estabelece sobre pessoas que são desiguais e que são dependentes entre si. Não é isso? Quer dizer, na família, os indivíduos que compõem a família, eles são desiguais. Né? O esposo é diferente da esposa, é desigual em relação à esposa. Os filhos são desiguais em relação aos pais, seja o pai ou seja a mãe. E, enfim, os escravos, obviamente, eles são desiguais em relação aos demais membros da família. Quer dizer, todos os membros da família, eles são desiguais entre si. Tá certo? E, além disso, além de serem desiguais entre si, nós vimos que não existe liberdade
na família? Existe o quê? Necessidade. Não é isso? Não foi isso que nós vimos? Quer dizer, a família é um lugar da necessidade, é um lugar do trabalho, é um lugar atravessado pelo trabalho. Logo, esses membros, esses indivíduos que habitam esse espaço, que é o oikos, que é a família, além de desiguais, eles não são livres, eles são dependentes. Eles não são desiguais, eles não são iguais, eles são desiguais entre si, tá certo? E eles também são dependentes entre si. Né? Aquele que comanda a família, ele possui uma relação de dependência, né? Na medida em que ele precisa sustentar a sua família. Logo, a liberdade não existe no espaço familiar, o que existe é a necessidade. Não é isso? Vejam, muito diferente é o poder político, é o governo político. Por quê? Porque o governo político, o poder político, ele se exerce em um espaço em que todos são iguais e também livres. Porque o governo político, tá certo? Quer dizer, a polis, ela foi feita para o bem-estar, né? O governo político, ele se estabelece em um momento em que o bem-estar, as necessidades materiais já foram preenchidas, garantidas pelo oikos. Logo, aquilo que o poder político vai fazer é ornar, tá certo? Tornar esta vida mais bela, dar uma estética a essa vida. Então, logo, o espaço onde existe o poder político é um espaço de liberdade, não de necessidade, e, além disso, é um espaço habitado por iguais. Então, existe, obviamente, em Aristóteles, coisas que são valiosas, e essa é uma delas. Não é isso? Quer dizer, talvez essa tenha sido a mais valiosa herança que foi legada pelo pensamento aristotélico, né? A mais valiosa herança legada para a liberdade dos modernos. Então, político, vejam, é exclusivamente o poder que se exerce no governo da polis e que se destina exclusivamente a regular as relações entre indivíduos que são livres e que são iguais entre si. O despotismo, o poder despótico, é um poder reservado exclusivamente para o âmbito do governo doméstico. E esse poder ele se destina a regular as relações entre indivíduos que são dependentes, portanto não são livres, e desiguais entre si. Ok? Então, o despotismo ele é um poder, ele é um tipo de poder que jamais deve ser exercido no domínio da polis, no domínio político. Somente, exclusivamente, ele deve ser exercido no âmbito da economia, no âmbito do governo doméstico. Para Aristóteles, vejam, o despotismo ele não é nem mesmo considerado um poder político, ele é justamente um poder doméstico, né? Exercido unicamente sobre indivíduos dependentes e desiguais e jamais ele deve ser exercido sobre indivíduos que são livres e iguais, né? Então, é por essa razão que Aristóteles ele não admite de maneira nenhuma a possibilidade de uma escravidão legal, uma escravidão convencional, ou seja, uma escravidão que seria estabelecida pela lei. Porque, vejam, a lei é sempre política, não é isso? Quer dizer, a lei é sempre a lei da polis, ou seja, a lei sempre pertence a esse espaço que é habitado por indivíduos que são livres e iguais. Logo, a lei, ela por si, ela é incompatível com a escravidão. Então, uma pretensa escravidão legal soa para Aristóteles como um absurdo. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de dizer uma última coisa. Como vocês perceberam, a reflexão de Aristóteles sobre a escravidão, ela produz escândalo, tá certo? É uma reflexão que soa para nós modernos bastante cruel, bastante desumana, né, bastante brutal. Agora, vejam, Aristóteles ele não está inventando nada, na verdade. Tá certo? Aristóteles está apenas classificando filosoficamente a experiência da sua época. Porque, de fato, vejam, como isso é bastante sabido, né, a Grécia ela foi uma civilização escravagista. Isso é amplamente sabido. Na verdade, isso é mais do que sabido. É muito comum se condenar, né, se anular as realizações da democracia grega devido a esta suposta natureza escravocrata da sociedade grega.
Mas aí vejam, e é com isso que eu gostaria de terminar, nessa crítica que se faz à democracia grega, existe nela pelo menos duas inconsistências. Então, a primeira é a seguinte, a primeira inconsistência ela diz respeito a esse mito de uma sociedade escravocrata. Quer dizer, não é verdade, vejam, que cada indivíduo de Atenas possuía um escravo. Não é verdade, porque vejam, os ricos possuíam escravos, algumas vezes muitos escravos. Tá certo? Por exemplo, conta-se que Nícias, que foi um general grego proveniente aí de uma das mais ricas famílias de Atenas, Nícias possuía cerca de 1000 escravos, que trabalhavam nas suas minas. Porém, vejam, a maioria dos cidadãos de Atenas era composta por artesãos, por agricultores. Artesãos e agricultores que dependiam do seu próprio trabalho, portanto, eram desprovidos de escravos. Logo, vejam, o número de escravos privados, escravos particulares, em Atenas não deveria ser significativo. Agora, aquilo que se supõe é que o número de escravos públicos, ou seja, escravos que pertenciam ao Estado de Atenas, que pertenciam à polis, esse número supõe-se que ele era significativo, que ele era elevado. Cerca de 20 a 30 mil escravos pertenciam ao Estado ateniense. Mas aqui existe também uma segunda inconsistência, que é a seguinte. É muito difícil, veja, criticar esse tipo de prática escravocrata da antiguidade sem evocar a escravidão moderna. Agora, o problema é que o escravo grego, ele implica um tipo social que é completamente diferente do tipo social encontrado na escravidão das sociedades modernas. Existem diferenças que são fundamentais entre essas duas figuras, que faziam parte da escravidão antiga e da escravidão moderna. A primeira diferença fundamental é que a escravidão moderna, como vocês sabem, ela está fundada em traços biológicos, tá certo? Traços tais como a cor da pele e a raça. Já o critério utilizado pelos gregos para fundamentar a escravidão, como nós acabamos de ver em Aristóteles, o critério era da dependência e da utilidade. Então, em Atenas, por exemplo, haviam muitos escravos por dívidas. Escravos por dívidas que, em seguida, pagavam suas dívidas e recuperavam a sua liberdade. E depois de recuperarem a sua liberdade, eles se reintegravam sem nenhum problema novamente na vida da cidade. Então vocês sabem que isso não acontecia com a escravidão moderna. Tá certo? O escravo moderno, ele carrega na sua pele os estigmas da sua escravidão. E ele carrega esses estigmas através de gerações. Tá certo? E vejam, são estigmas que se encontram presentes até hoje. Basta vocês verem os protestos que têm se espalhado pelo mundo, protestos contra o assassinato de negros pela polícia. Bom, além disso, o escravo antigo, vejam, ele exercia funções públicas que hoje seriam consideradas funções bastante nobres. Por exemplo, toda a força policial de Atenas, que era de cerca de 300 policiais, toda essa força policial era formada por um corpo de escravos, um corpo de escravos de origem cita, que eram povos nômades de origem iraniana. Eram povos famosos, conhecidos por serem ótimos arqueiros, e por isso eles foram recrutados, eles foram admitidos como policiais, para compor a força policial de Atenas. Outro ponto, vejam, a maioria dos escravos de Atenas trabalhava lado a lado com os seus proprietários, ou lado a lado com outros trabalhadores livres. Por exemplo, quando Péricles manda construir o monumental templo de Atenas, ele deu emprego a muitos artesãos livres que trabalharam na construção desse templo, nas mesmas condições em que os escravos públicos estavam também trabalhando. Ou seja, ambos, artesãos livres e escravos, eram companheiros de trabalho. E aí, a fama de Atenas em relação ao tratamento dos seus escravos se tornou tão conhecida na época, devido a isso, que fazia com que escravos viessem de várias partes, de várias regiões, e para chegar em Atenas e oferecer os seus serviços.
Então vejam, percebam aí como nós estamos, como tudo isso é absolutamente distante da escravidão moderna. Uma escravidão que, no caso, na nossa modernidade, foi baseada no sistema, no chamado sistema da plantation, que, enfim, plantação, um sistema de produção das grandes fazendas de algodão nos Estados Unidos e de açúcar aqui no Brasil. Vejam, vocês sabem, não preciso dizer isso, isso é amplamente conhecido. Quer dizer, as condições de vida dos escravos eram absolutamente degradantes nessas fazendas de algodão e de açúcar. Então, é por essa razão que, a meu ver, é um disparate. É um disparate condenar a escravidão antiga nos mesmos termos morais com que se condena a escravidão moderna. Porque são dois tipos de escravidão completamente diferentes. O que não significa que a escravidão entre os gregos não seja condenável. Sim, ela é condenável. Mas é preciso saber o que se está condenando. Tá certo? Bom, é isso. Eu termino por aqui. Na próxima videoaula nós continuaremos com Aristóteles.